Tá? Ele chegou aqui, deixa eu embarcá-lo. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite, Sara. Boa noite, Florestan, Miola, Marco. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, bem-vindo, Trevisan. Estávamos aqui numa conversa sobre o papel das Forças Armadas, inclusive porque a gente está vendo aí que o clube militar, né, dos aposentados ali, dos oficiais da reserva, já estão falando em uma intervenção cívico-militar e tal, mas o que está chocando mesmo é a relação com os Estados Unidos, né, professor? A gente acabou de receber a informação, agora no fim da tarde, né, que o governo dos Estados Unidos não vai revogar, né, o visto da embaixadora do Brasil em Washington, a Maria Luísa Ribeiro Viotti. Segundo o Departamento do Estado, a medida foi adotada em resposta à demora das autoridades brasileiras em conceder o agreement, né, para o Daniel Pérez assumir a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A decisão foi anunciada agora 10 dias após o Itamaraty negar visto a 2 diplomatas do Departamento de Estado que vieram aqui, ou que queriam vir ao Brasil, né? E o Brasil não deu visto de entrada para eles. Os dois foram citados numa reportagem do Washington Post como integrantes de uma estratégia para questionar a integridade e a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. O Departamento de Estado negou que os diplomatas pretendessem interferir nas eleições e afirmou que a viagem tinha como objetivo discutir integridade eleitoral, liberdade religiosa e liberdade de expressão com autoridades brasileiras. É isso aí, professor. É um fato inédito, é uma guerra diplomática jamais vista, né? Acho que não é uma coisa, é uma novidade para a América Latina, não é? Não há dúvida nenhuma, né? E coloca novidade nisso, né? Nós temos que entender que isso é um fato que nunca aconteceu entre países amigos. Nós temos 203 anos de relacionamento com os Estados Unidos. Eu até fui olhar, né, para tentar ver se tinha algum caso como esse, semelhante ao longo da história. Nunca aconteceu isso, né? E o mais grave de tudo isso é a total e completa inversão dos protocolos diplomáticos. Isso é que é muito grave, né? Foi colocado o Brasil nessa situação quando os Estados Unidos fizeram o que fizeram. Não há dúvida alguma que Marco Rubio está procurando catapultar toda a sua verve política, todas as suas ambições políticas para cima da eleição brasileira, que é, evidentemente, a cereja do bolo na América Latina. De alguma forma, o que é que aconteceu, Florestan, que é importante a gente lembrar, porque senão a gente põe os pés pelas mãos para analisar esse absurdo, né? A praxe diplomática, ela é tradicionalíssima no seguinte sentido: você pede o agreement pelos canais diplomáticos, pelas vias diplomáticas, o país concede ou não concede, e, em seguida, você anuncia. Por que isso? Né? Porque você protege tanto o nome do indicado, como você apara arestas. Olha, esse não dá, mas fica no campo diplomático. O que é que os Estados Unidos fizeram? Né? Os Estados Unidos anunciaram há um mês atrás que iam mandar o embaixador para cá, pediram autorização para o Senado e depois fizeram o agreement para o Brasil. Olha o absurdo. Isso são fatos, eu não estou fazendo qualquer opinião, são fatos. Está em várias matérias. Né? Então, quando nós olhamos para isso, nós temos que entender primeiro, né, quem é que deu o primeiro soco. Esse é o ponto. Né? Aí o Brasil, de alguma forma, olhou para isso e disse: nós vamos estudar o agreement do Daniel Pérez.
O agreement do Daniel Pérez é um problema sério porque ele resolve um problema do Rubio eleitoral lá na Flórida. Ele tira o Daniel Pérez da presidência da Câmara de Deputados, entre aspas, estaduais, não chama assim, dos representantes estaduais, e manda para o Brasil, que abre um espaço para ele ter controle da Câmara. É disto que nós estamos falando. Atenção, né? Nós estamos lidando com uma situação em que se envolve no trâmite burocrático ambições políticas como nunca foram feitas. Aí o Brasil diz, olha, não dá assim. Né? O Daniel Pérez tem um envolvimento com alguns empresários brasileiros na Flórida e tudo. Ele nem é uma pessoa tão radical quanto o próprio Marco Rubio. Mas ele vem para cá com outra função. Ele nunca teve qualquer participação em ação diplomática. Como é que traz uma pessoa assim para ser embaixador? O Brasil, de certa forma, falou, bom, tudo bem, nós vamos analisar. Quando observaram que eles já tinham pedido a autorização para o Senado, a praxe era do Brasil dizer, calma lá, nós vamos observar isso. Aí eles invertem a situação completamente e dizem que é o Brasil que está negando o agreement e expulsam a diplomata brasileira. Desculpa, o pior de tudo, se o Brasil conceder um agreement imediato para o Daniel Pérez, eles revogam a expulsão. Como é que é? Chantagem. Isso tem nome, exatamente, Marco. Isso tem nome e sobrenome. É a diplomacia da truculência com chantagem como prática, né? Como prática. Só que o Brasil não é a Venezuela. Vamos devagar com esse andor. Né? O Brasil não é qualquer república menor da América Latina. Né? Há responsabilidades, há envolvimento. A minha sensação é que Marco Rubio está com pressa. Muita pressa. Perfeito. E eu só não sei por que dessa pressa. Talvez porque ele tem informações mais consistentes do que nós sobre o bom andamento ou o mau andamento da candidatura que ele acompanha, ou que ele pretende, patrocina. Ou que ele patrocina. O verbo exato é esse. Viola. Agora, o Trevisan, todos os movimentos dos Estados Unidos, eles se inscrevem, o Florestan acabou de dizer aqui, numa guerra contra o Brasil. E são atos políticos, né, muito gravosos, que não têm fundamentação técnica, né, ou formal ou legal, seja no tema das tarifas, na tentativa de enviar emissários do Departamento de Estado para escarafunchar o sistema de urna eletrônica no Brasil, agora com esse movimento, né? E só corroborando o que tu acabas de dizer, da gravidade do que nós estamos vendo, que é uma decisão baseada em mentiras, e não menos do que mentiras, porque todo o protocolo diplomático que foi rompido, a concessão do agreement, ele se dá num contexto secreto, exatamente nos termos que tu falaste. Isso. É um contexto absolutamente diplomático. Isso, e é o último estágio, né, para o aceite de um país, que é uma construção, né, interestatal para não causar constrangimentos e crises evitáveis. Mas tem um agravante ainda, que o Senado dos Estados Unidos não aprovou o Daniel Pérez. Isso. A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou, mas o Senado, o plenário do Senado, como corresponderia aqui no Brasil, aprovar a indicação depois do agreement acolhido, aceito, o Senado dos Estados Unidos não aprovou. Então, isto escancara ainda mais, né, esse gesto político. Eu só queria, com base nessa moldura, te entender. A minha sensação, né, é que a luta política interna nos Estados Unidos, sabe, Viola, eu estou começando a compreender melhor por que é que o Dr. Trump colocou aquele bonezinho do ano eleitoral daqui a 2 anos. Lembra que ele colocou um bonezinho escrito? Sim. A minha sensação... Vocês lembram dos desenhos animados antigos
que o bichinho ficava no alto assim e uma serra ia cortando o... Vocês lembram dessa coisa? Sim, sim, lembro. Os mais velhos lembram. Eu tenho uma sensação que isso está acontecendo com o Dr. Trump. É a minha sensação. A cúpula do Partido Republicano está... É isso que você mencionou, viu? A cúpula do Partido Republicano está cerrando e está, de certa forma, apressando a unção de um dos dois. E a minha sensação é que é mais de Vance do que Rubio. Daí o descontrole, daí a pressa, daí a pressão. A hora que nós tivermos um escolhido para candidato, você concorda comigo que a regra eterna shakespeariana, rei morto, rei posto, vai imperar? Sem dúvida. O governo Trump pode enfrentar a seguinte realidade: de perder o controle da Câmara e ter um candidato já escolhido, que é, do ponto de vista político, melhor preparado. Vou repetir. Ele é conservador, ele é absolutamente cristão, tem máximas, isso, mas tem planejamento, tem alguma estratégia, tem alguma previsibilidade. Vance é isso. É o vice-presidente atual. É o vice-presidente atual. É isso. Possibilidade de Marco Rubio, o desespero de Marco Rubio em construir, fazer fatos, porque isso é desespero, vocês concordam comigo? Sim. Isso é desespero. Você Você não rompe as regras diplomáticas desse jeito de uma hora para outra. É evidente. A intenção é de criar um caso com o governo Lula enorme, para dar para dar gás à candidatura que ele escolheu. Qual o limite disso tudo, hein, professor? É difícil dizer. É difícil dizer. Né? Eu sempre lembro da máxima dos gregos, né? Quando os deuses realmente se irritam com os homens, a verdadeira punição é roubar-lhes a razão. Professor, acontecendo. A gente tem colocado aqui o ouvinte no rumo aí, mostrando que o Itamaraty tem marcado aí, homem a homem, essa questão da interferência americana. Está muito atento ao que está acontecendo. Isso, é claro, provoca na Casa Branca mais ódio, enfim, maior interesse ainda em nos cutucar. O senhor tocou na questão da pressa. Acho que é uma questão realmente importante, porque tem a pressa da eleição, que, uma vez vencida pelo presidente Lula, adia por 4 anos nova tentativa de golpe, ou refaz o planejamento, vai ter que ter um monte de provocação no meio e tal. E também, inclusive, essa questão da Argentina, do Paraguai, quer dizer, já ganharam uma base militar no Paraguai, eles agora estão, pelo voto ali do Senado argentino, para ficar com uma parte dos Andes, com todas aquelas riquezas naturais. Então, eles estão num momento de avanço, e o único problema deles é o Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel do Itamaraty nisso, nessa defesa, que eu tenho visto organizada, e eu tenho visto, inclusive, no tom correto para não escalar a crise. O que é que deveria ser feito agora? Acho que é chamar a embaixadora de volta, antes que ela seja presa, antes que aconteça alguma coisa com ela lá, e esfriar isso, quer dizer, demorar. Não vejo uma questão de resposta imediata, de amanhã saírem declarações. Como é que o senhor projeta aí a evolução dessa crise? Eu tenho uma sensação, assim que eu li, você tem muita razão, Marco, porque assim que eu li a matéria, o que me veio à cabeça foi exatamente o que você disse. A punição maior aqui é para o bom comportamento, para a eficiência da diplomacia profissional brasileira. É disso que nós estamos tratando. Que está trabalhando bem. Absolutamente bem. O golpe de mestre da diplomacia brasileira foi o convite do presidente Lula para que Marco Rubio abrisse um escritório político aqui no Brasil para defender a candidatura. Verdade, vem argentino, vem americano, pode vir. Pode vir. Você está balanceando no momento bem, que ele fizesse isso, ele encostava Trump na parede. Quer dizer que então você é Rubio, né? Fechou. Aí você se afasta de Vance.
É esse o jogo profissional de Itamaraty. Você acha que politicamente, para a campanha do presidente Lula, pode unificar ainda mais força eleitoral, essa crise? Olha, eu estou acompanhando, eu tenho pesquisas absolutamente aleatórias, né, que eu faço com os meus alunos e faço com as pessoas que eu converso. São muitas. Em diferentes posições, mesmo os mais conservadores, revelam um certo cautela de que na nossa casa mandamos nós. Eu não tenho ouvido opiniões favoráveis. Você transita no alto da pirâmide. É verdade. É verdade. Mas o alto da pirâmide é o que constrói a opinião, né? É isso mesmo. Então, quando nós olhamos para esse quadro, né, e se nós olhamos com alguma cautela para a história política brasileira, essas intervenções nunca foram aceitas aqui no Brasil. Nunca. Isso desde o século XIX. Desde o XIX. Quiser lembrar, né? A gente pode lembrar até pedaços bem difíceis do Brasil, que é os episódios em torno da Lei Áurea. Muito bem. Como que o Brasil rejeita a interferência. Durante todo o primeiro período, a República Velha, o primeiro período, idem. O Brasil rejeita. Não é uma tradição nossa. Quiser lembrar mais curto, pensa Sarney. Pensa Sarney. E como que ele ganha uma eleição usando o nacionalismo e das empresas estatais brasileiras, lembra? É isso. Toda hora o nacionalismo vem à tona. Ele veio nas diretas, ele veio no bolsonarismo, ele veio no Sarney. Ele vem à tona. Isso não é só aqui. Isso não é só aqui. É no Irã também, quando você tinha uma oposição na rua. Se você olhar para o contexto europeu, as atitudes da Europa em relação aos Estados Unidos são atitudes nacionalistas. Claro. Agora, as atitudes da União Europeia em relação. Então, cautela. Eu acho que de algum modo é difícil você dizer isso vai acontecer dessa forma, mas é fogo brando. Viola. Continuo dizendo o mesmo ponto. Eu acho que a maior vulnerabilidade da candidatura aqui oposicionista no Brasil é a ausência de apoios da direita e da centro-direita a ela. Eu nunca vi coisa igual. Muito bem. Miola. Eu nunca vi. Então, eu não sou especialista em política brasileira, não é o meu ramo, mas eu olho para isso e digo, desculpa, como é que um candidato que se apresenta dentro de uma determinada seara política não consegue agregar os partidos políticos para o seu lado? O que há que impede esses partidos políticos? Você imaginar que o senhor Ciro Nogueira, ou o Rueda, ou o Kassab são mal informados, eu acho melhor não achar isso. Eu acho melhor não achar isso. Trevisan, ao mesmo tempo que nós temos essa situação de isolamento do Flávio Bolsonaro, dessa candidatura, né, da extrema-direita, no plano doméstico, ela tem este apoio internacional, né, que é muito nefasto. Isso. Nós estamos vendo aqui atuações abertas, claras, declaradas. Né? Eu te pergunto, além disto, que é da aparência que está na superfície e que é verificável, né, como o dia de hoje, esses ataques, tu duvidaria que estão sendo operadas outras iniciativas clandestinas, secretas, de sabotagem, de estímulo ao terrorismo e todas as formas para interferir no processo eleitoral e gerar um caos no nosso país e muita confusão, para propiciar um clima, apostar nesse clima, né, de mal-estar difuso que possa ser instrumentalizado pelas big techs, redes sociais e tal, organizados a partir de Washington? Olha,
que esse risco existe seria inocência da nossa. É só pensar a eleição colombiana, é só pensar a eleição chilena, né? Que esse risco existe, ele é real. Mas o que eu faria, e eu acho que você me deu essa possibilidade da gente juntar as coisas, é que a resistência ao nome do candidato oposicionista pelas lideranças de direita e querem ficar longe exatamente disso. Eles sentiram o cheiro de que o eleitor não está indo por esse lado. Eles sentiram esse cheiro. Imaginar, porque, ou então alguém me responde por que esses 3 partidos políticos que tradicionalmente... Vocês lembram de agosto de 4 anos atrás? Esses partidos estavam todos fechados com Jair Bolsonaro. Isso. Como é que abriu? Por que abriu? O que aconteceu? Uhum. Esse ponto me parece absolutamente sensível. Eu desconfio que você, Miola, tem toda a razão quando você lembra o seguinte, não é? Essas candidaturas sentem a possibilidade dessa conexão com uma atitude antidemocrática? Sentem. Querem ficar perto dela? Não. Agora, professor... Marco, deixa eu trazer aqui a participação do nosso público, tá? Primeiro, professor, não é um superchat, mas a turma está perguntando aqui sobre a participação do presidente Lula na ONU, né? Que vai ser é setembro ou outubro? Acho que é final de setembro, né? Setembro. Sim, as pessoas ficam preocupadas, né? Temerosas. O Jacques fala assim, professor, Lula ganha a eleição? Mas segure esta resposta importante aí, tá? O Fernando Cardial, ele fala assim, olha, senhores, para mim a fala, ele está falando do ministro Múcio, foi apenas uma fala excessivamente sincera. Ele só queria dizer que diante do poder militar dos Estados Unidos, né, que é absurdo, a gente não tem muita chance. O Pedro Paulo manda o superchat falando assim, o Múcio é um covarde e assim ele deve ser tratado. Deixa eu ver mais que eu pulei aqui. O Américo Machado fala assim, Brizola, com a Globo, este país é ingovernável. Recife na luta. E o nosso querido Alex Sonic mandou uma mensagem falando assim, indo ou não ao debate, o Lula vai ser atacado. Se ele for, vai pelo menos poder retrucar. Se não for, vai ficar só nos ataques. E esses ataques vão virar cortes. É melhor ele ir. Enfim, professor, Lula ganha a eleição e ONU em setembro. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Sara. Eu tenho uma bola de cristal aqui, né? E eu cuido dela, eu limpo, faço tudo isso possível por ela. O diabo da desgramada não funciona. Ela não acende. Entendeu? Toda vez que eu pergunto as coisas para ela, ela fica ali na dela, não fala nada. Ou então, né, toma, me oferece um cafezinho, coisas assim, não diz. Né? É muito difícil a gente fazer essa previsão. Né? Porém, né, os sinais dos afastamentos dos profissionais da política, porque eles são profissionais da política, concordam comigo? Sim. Dos maiores partidos de direita e de centro-direita no país falam alguma coisa. Por que eles estão fazendo isso? Né? Quanto à declaração do ministro Múcio, né, não há dúvida alguma, né, que a função dele é dizer, olha, não vamos fazer uma coisa dessa. Reconhecer realidades. Né? Há muitos anos atrás, né, muito tempo atrás, era um consenso no Exército Brasileiro de que a grande dificuldade nossa, os Estados Unidos, era por causa da Amazônia. Lembra disso, Florestan? Sim. Né? Fizeram até a Transamazônica. Né? Exatamente. Era dizer o seguinte, tudo que nós conseguiremos é tornar o mais infernal possível a vida deles quando eles atacarem aqui. Exatamente isso. Né? Imaginar que nós teremos força suficiente para impedir um ataque americano aqui é irreal. Imaginar que esse ataque vai acontecer é também muito irreal. É isso que eu considero. Me parece, quando ele faz uma brincadeira, tipo, vou abrir a porta, o que ele está querendo dizer? Não irei mobilizar tropas contra vocês. Porque se ele for alguma coisa de militar, neste momento,
Então vou mandar F-15, vou encostar um porta-aviões. Aí começa. Você não lida com uma variável, Marco, que ela é, por si mesmo, incontestável. Você não lida com essa variável. Por exemplo, se ele não esfriar a crise, aí nós vamos escalando até a perda. Então não é assim, né? Exatamente, a pretensão não é escalar a crise. A pergunta do Miola é importante. O PT, o presidente, quer escalar a crise de maneira nenhuma. Usar essa situação com a embaixatriz brasileira, que é de absoluta respeitabilidade, fazendo um trabalho excelente. Né? Eu ia te contar, a gente ia frisar isso. Ela é uma diplomata conhecida no mundo inteiro, foi representando o Brasil na ONU. Sim. O Trump perde com o mundo com esse gesto de agressão. Exatamente. Agora, eu lembro uma coisa para vocês, né? Atenção, meus amigos, e eu peço, assim, com toda cautela no que eu vou dizer, a força que mais enfrenta Donald Trump não é a universidade, não é a mídia, não são os empresários e nem a justiça americana. Desculpe, também não. Ela concedeu a Trump o direito de matar qualquer um e não acontecer nada para ele. Vocês sabem disso. É isso mesmo. A força que está pondo a cara com Trump e dizendo não para Trump são os militares. Ele demite um general atrás do outro, põe o outro diz não para ele de novo. E os militares batem aonde mais dói. Me dá dinheiro. Preciso de dinheiro. Porque eles sabem... Gente, para o orçamento americano, o que eles pedem é uma piada, que para a gente parece um negócio assim escandaloso, 90 bilhões de dólares. Não é. Olha o tamanho do PIB americano. Não é isso. O que eles pedem é que os deputados e senadores coloquem o nominho deles para dar dinheiro para a guerra do Irã. E depois sai pedindo voto. Faz isso. É isso. Ainda mais com aquela crise econômica que eles estão vivendo. Faz isso. Os militares batem aonde dói. Não, vamos fazer porque não tem recurso. E nós queremos recurso. É evidente que tem recurso. É óbvio. O tamanho da Força Armada Americana é algo inimaginável para nós. Se você somar 20 ou 30 orçamentos, eu tinha um aluno que fez essa conta, se você somar 20 ou 30 orçamentos militares, não dá o orçamento americano. É coisa de trilhão. É coisa de... exatamente, é 1,100. O segundo é a China com 260, o terceiro é a Rússia com 70. É piada. É professor. Piada. Então, quando você... Desculpe, gente, mas eu me exaltei, porque, de fato, quando você olha para isso, você observa um dado que é concreto. É isso mesmo. Os militares americanos enfrentam, são os únicos que dizem não a Trump. Uma invasão ao Brasil nesse contexto, eu acho que é exagerado. Muito bem, professor. Queria agradecer sua presença aqui. Nossa senhora, já estamos nessa hora. O assunto foi muito candente hoje. Foi sim, mas valeu muito. Um grande abraço. Obrigado, Trevisan. Obrigado pela boa conversa, excelente conversa. Obrigado a ti. Um abraço a todos. Boa noite, boa noite. Obrigado, professor. Eu vou tirar o professor Trevisan aqui e, Miola, depois tu me manda no WhatsApp o nome do livro que você indicou, o pessoal perguntou aqui, e eu não peguei na hora que você